Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Maurício do Comece a Emagrecer e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre hábitos eficazes para emagrecer. Bom, para começo de conversa, os humanos são criaturas habituais, eles estão acostumados a fazer certas coisas que são rotineiras. Basicamente é aquilo que você faz quando você está no chamado piloto automático. Bom, vou citar um exemplo disso, por exemplo, imagina que você acorda de manhã cedo, o teu despertador toca e a primeira coisa que você faz é desligar o despertador. Isso acaba virando um hábito, vira uma reação automática. Você está programado para fazer esse tipo de comportamento. E aí você deve estar se perguntando, tá, o que isso tem a ver com emagrecimento, etc. E eu já te respondo, tem tudo a ver. Porque o que você come também faz parte dos seus hábitos. Você, sem perceber, você tem determinados hábitos alimentares e essa é a chave da questão. Então, por exemplo, imagina que você tem o hábito de comer lasanha todo dia. Tá? Provavelmente você não vai ser uma pessoa que, digamos, fininha. A grande questão é, você é uma consequência dos seus hábitos. E isso eu posso ver frequentemente na minha prática quando eu estou lidando com um cliente. Quando o cliente já chega para mim falando, poxa, doutor Maurício, eu estou 20 quilos acima do meu peso. Se tem uma coisa que eu instantaneamente já deduzo, você tem hábitos que te mantêm 20 quilos acima do seu peso. E isso acaba se refletindo, por exemplo, quando você resolve fazer uma dieta. Por quê? Quando você faz a dieta, você rompe com os seus hábitos, e aí é que eu faço a grande pergunta. Quando a dieta acaba, o que acontece? Você vai voltar automaticamente aos hábitos anteriores. E essa é uma das causas de duas coisas. Primeiro, porque as dietas não funcionam, e segundo, do famoso efeito sanfona. Um outro exemplo simples de como os hábitos podem influenciar isso é a chamada resposta às emoções, a chamada alimentação emocional, que é um problema bastante frequente, eu vejo com muita frequência nos meus clientes. Imagina, por exemplo, que você passou por uma emoção forte, ou então está triste, está desanimado, etc. E uma das respostas mais comuns que eu vejo por aí é atacar um pote de sorvete, comer um chocolate e por aí vai. Então, isso acaba se tornando um hábito, uma resposta automática. Você sente a emoção, primeira coisa que vem na tua cabeça, vou comer o chocolate, vou comer o sorvete. E aí, como você pode ver que isso é uma influência de hábitos? Imagina que dois tipos de resposta diferentes. A pessoa A, ela quando sente uma emoção forte, ela vai correndo comer chocolate. E a pessoa B, quando sente uma emoção forte, ela vai correr, literalmente. Tá? Ela vai correr uns 2 quilômetros. Então agora imagina, projeta isso daqui a 5 anos e você vai ver onde vai estar a pessoa A, que come chocolate, e a pessoa B, que corre. Eu aposto que a pessoa B vai estar muito mais em forma e uma chance muito maior de estar magra do que a pessoa A. A pessoa B tem uma resposta mais eficaz a essa emoção, graças a um hábito que ela cultivou. Mas calma, nem tudo é má notícia na questão dos hábitos, especialmente se você tem hábitos ruins, porque hábitos são coisas modeláveis, você pode adquirir novos hábitos. E para isso você vai ter que pegar o seu hábito ruim e substituir por um hábito bom, que vai ter uma consequência benéfica para você. Basicamente, são os hábitos de pessoas magras. E com isso vai acontecer uma coisa muito legal com você, que aconteceu comigo e acontece com muitos dos meus clientes. Você vai acabar se tornando uma versão melhor de você mesmo, o que eu chamo da sua versão 2.0. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho sobre a minha experiência com a questão de mudança de hábito. Um exemplo clássico que eu tenho sobre um hábito ruim que eu tinha, que eu substituí por um melhor, foi o fato de eu nunca tomar café da manhã adequado. O meu café da manhã, por anos e anos, enquanto eu era obeso, era leite desnatado com Nescau. Tá? Pior, impossível. E aí o que acontece? Uma coisa que eu adquiri, um hábito novo que eu adquiri muito melhor, que inclusive adquiri da minha mulher, foi não só tomar café da manhã, como comer vegetais no café da manhã. Isso mesmo, meu café da manhã tem alface, tomate, pepino e por aí vai. Com um café da manhã adequado desses, não só eu comecei a ter um hábito correto, mas como eu comia coisas nutritivas e saudáveis no café da manhã. E isso contribuiu para eu me tornar uma versão 2.0 muito melhor do que a versão anterior. E acabou me facilitando a tarefa de emagrecer. E agora que a gente já deu uma passada geral sobre a importância de ter hábitos que vão contribuir para o seu emagrecimento, eu vou comentar sobre os 7 hábitos que são os mais eficazes para você emagrecer. Se você adquirir esses hábitos, você vai se tornar uma versão 2.0 altamente emagrecedora de você mesmo. Vamos lá? Bom, o primeiro hábito altamente eficaz para emagrecer é fazer algum tipo de exercício durante a maioria dos dias da semana. Eu, infelizmente, vejo muitos clientes aí dizendo que comecei a fazer exercício, estou fazendo uma vez por semana, que é quando eu tenho tempo. Eu respeito a questão do tempo,
Respeito o fato da pessoa ainda não estar condicionada, mas eu tenho que dizer, é pouco, tá? Um hábito para ele acabar sendo eficaz, ele precisa ser adotado na maioria do seu tempo. Ou seja, se você vai fazer atividade física, faça na maioria dos dias da semana. É que nem, por exemplo, o outro lado também é válido. Você pode comer coisas não nutritivas, desde que não o faça na maioria das vezes que você come. Tá? Na maioria das vezes a sua alimentação precisa ser saudável. Outra coisa interessante sobre o exercício é que ele não necessita ser totalmente intenso, mas pelo menos que seja desafiador. E isso é um dos grandes segredos que me fizeram amar a atividade física, como eu gosto hoje em dia. As duas atividades físicas que eu faço principalmente, correr e musculação, eram coisas que eu detestava. Mas à medida que você vai se desafiando, você acaba vendo que isso contribui, tá, para você pegar gosto por aquilo. E quando você pega gosto, vira hábito, está no piloto automático e você vai ter prazer e vai executar isso naturalmente. Portanto, você não pode se comparar com outra pessoa que já está completamente condicionada fisicamente. Segue o seu ritmo, vá se desafiando e você vai notar que o seu corpo vai ter que responder, porque quando você desafia o seu corpo, ele é obrigado a responder. Seu condicionamento físico vai melhorar, sua disposição vai melhorar e quando isso se tornar um hábito, você vai estar pronta para entrar no piloto automático. O segundo hábito que eu queria comentar, aliás, eu já comentei anteriormente quando eu falei da minha experiência, é tomar um café da manhã adequado. Não por coincidência, quando eu era obeso, eu praticamente não tomava um café da manhã adequado. Isso me deixava com uma fome absurda e chegava na hora do almoço, eu extrapolava. Sem falar na lentificação do metabolismo, que vem depois de um jejum prolongado, que é quando você está dormindo. Um dado importante que você precisa saber sobre a importância de tomar o café da manhã é que a imensa maioria das pessoas que perderam uma quantidade considerável de peso, elas adquiriram esse hábito. Então, se funcionou para eles, vai funcionar para você também. O terceiro hábito altamente eficaz para você emagrecer é o controle das suas porções. Você já deve ter visto por aí aquelas pessoas que acabam fazendo um prato a raiz colocando uma montanha de arroz, ou seja lá o que for, no seu prato. Praticamente um Monte Everest, né? E essas pessoas fatalmente estão comendo muito mais do que elas precisam. Então, uma coisa importante para você ter em mente em relação ao controle de porção é você saber o quanto você precisa para se nutrir e não para se supernutrir. E aí isso vai ter uma consequência óbvia no seu peso. Aprendendo a quantidade adequada de alimentos que você precisa para se nutrir, você fatalmente vai deixar de ingerir aquelas calorias extras. E vai aprender também a colocar a quantidade adequada de comida no seu prato. É um caso muito comum que eu vejo por aí, a pessoa coloca uma quantidade absurda de comida no prato e depois fica com dó de jogar essa comida fora. Ou seja, ela acaba colocando a comida para dentro e acaba piorando o seu problema. E com o tempo, naturalmente, o seu olho vai ficar treinado para detectar o tamanho de cada porção, de cada alimento que você precisa justamente para se nutrir, se satisfazer e não comer em excesso. Bom, vamos passar para o quarto hábito que eu quero comentar, que é escolher alimentos os mais básicos, naturais e integrais possíveis. Bom, você deve saber que os alimentos processados, industrializados, eles acabam contendo uma quantidade de substâncias que não só podem ser tóxicas para o seu organismo, mas que vão acabar contribuindo para o seu processo de engorda, digamos assim. Uma forma simples de você sair disso é passar a escolher os alimentos mais básicos possíveis. E aí eu vou ensinar uma regrinha aqui interessante, que é quando você for fazer as suas compras. Você vai imaginar que está indo fazer compras com um personagem famoso do século XIX, digamos, Dom Pedro. E aí você não tem o direito de comprar qualquer alimento que ele nunca tenha visto. Como os alimentos industrializados não existiam no século XIX, você simplesmente fazendo esse jogo divertido, você vai escolher naturalmente os alimentos mais naturais, orgânicos e por aí vai, possíveis. Seguindo essa dica, você não só vai estar evitando toda essa tonelada de ingredientes ruins e engordativos que a indústria alimentícia coloca nos alimentos processados, mas como vai estar dando um grande passo para ter o controle absoluto do que você coloca para dentro de você. Você vai poder escolher os nutrientes mais saudáveis possíveis e, claro, colher os benefícios disso. E eu já te digo qual é um deles. Você emagrece. Vamos passar para o quinto hábito emagrecedor, que é ter um controle da sua ingesta de calorias e nutrientes. E quando eu falo em controle, pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, um controle tipo dieta dos pontos, controle de calorias e por aí vai. O importante é você saber exatamente o quanto você está comendo. Você quer um exemplo simples de como é fácil perder esse controle? Por acaso você lembra o que você comeu no almoço de terça-feira passada?
A não ser que tenha sido uma ocasião especial ou coisa do tipo, eu aposto que você não lembra. E aí, como é que você quer saber se você está fazendo tudo certinho, como todo mundo diz, olha, eu fiz tudo certinho e não funcionou, se você não sabe o que você comeu anteriormente? Com esse controle, você vai ter esse poder de saber exatamente o que você comeu e aí, analisando isso, você pode fazer pequenos ajustes. Esse é o chamado diário alimentar, que é uma coisa muito interessante e ajuda você bastante a controlar. Se você tornar isso um hábito, fatalmente você vai acabar emagrecendo. O sexto hábito que eu quero comentar é que você precisa aprender a lidar com a alimentação emocional, que eu já comentei anteriormente aqui nesse vídeo. É muito comum, e existe um motivo biológico que eu vou comentar em vídeos subsequentes para isso, pelo qual as pessoas acabam comendo para satisfazer determinadas emoções. Especialmente, dica, alimentos que contêm muito açúcar. Tá? Esses alimentos são capazes de trazer uma emoção boa, digamos assim, mas isso acaba indo embora rapidinho. E aí você se sente mal, se sente um lixo por não ter resistido à tentação. O pior de tudo é que isso acaba virando um efeito bola de neve. Quanto mais a pessoa come para aliviar uma emoção, isso vira um hábito dela, e isso vai ter uma consequência. Ela vai acabar engordando, vai se sentir mais triste, angustiada, e o que ela vai fazer? Vai comer para compensar aquela emoção. E aí não tem como emagrecer se você não aprender a lidar com essa alimentação emocional. Essa alimentação emocional é simplesmente uma fuga, e você vai ter que aprender a lidar com ela de uma forma direta e mais eficaz, que não seja comendo. E o último hábito emagrecedor que eu quero comentar é ter um grupo de apoio. Eu quero que você entenda grupo de apoio como uma ou mais pessoas que vão te dar suporte durante esse teu processo de emagrecimento. Vão estar lá contigo, vão te dar apoio nos momentos que você precisar, vão te parabenizar quando você atingir suas metas e assim sucessivamente. Claro que você pode encarar todo esse processo sozinho, mas você vai precisar de uma força de vontade e uma disciplina tão grandes que praticamente se torna impossível de realizar sozinho, justamente porque todo ser humano tem momentos de fraqueza. E é exatamente nesses momentos é que você vai acabar, digamos assim, enfiando o pé na jaca. Ao contrário, se você tiver um grupo de apoio, pode ser que no momento de fraqueza, aquela pessoa que está ali do teu lado te ajudando, ela vai te dar a força que você precisa para não fazer besteira naquele momento. Então eu vou dar um exemplo prático aqui que eu comento com os meus clientes. Então vamos imaginar duas situações. Pessoa A está querendo emagrecer e ela vai numa festa. Tá? Então você tem dois cenários. Pessoa A foi na festa sozinha e pessoa A foi na festa junto com pessoa B, que é a pessoa que está estimulando ela a emagrecer, para quem ela prometeu que ia emagrecer. E digamos que o garçom chega com uma taça do quitute favorito dessa pessoa, sei lá, uma taça de sorvete. Sorvete de chocolate, digamos assim. Agora imagina a situação, pessoa A está sozinha, ninguém está olhando, ela vê o sorvete de chocolate. Sorvete de chocolate, tal. Ela vai e come porque não vai ter ninguém para chamar a atenção dela. Agora, imagina a pessoa A tendo prometido para a pessoa B que vai emagrecer, ela vê o sorvete de chocolate, se sente tentada e avança no sorvete. A pessoa B vai olhar feio para ela. E essa vergonha, digamos assim, pode ser o suficiente para ela seguir no rumo correto do seu emagrecimento. Então, um grupo de apoio é importante. Aliás, isso explica o sucesso de vários grupos de apoio que você vê por aí, como os Alcoólicos Anônimos, por exemplo, ou Vigilantes do Peso. Então, era isso que eu tinha para falar. Se você procurar adquirir esses hábitos, tornar isso uma rotina sua, um comportamento seu no piloto automático, você pode ter um problema de qualidade, como que eu tive uma vez que eu viajei e enfiei o pé na jaca. Tá? Eu voltei 7 quilos mais gordo dessa viagem. Mas eu não entrei em desespero, apesar de, obviamente, não foi nada agradável subir na balança e ver 7 quilos a mais, mas eu não entrei em desespero. Por quê? Eu sabia que os meus hábitos normais, quando eu voltasse para a minha rotina, sabe que viagem é complicado, você acaba comendo muito, quando eu voltasse para a minha rotina, os meus hábitos iam se encarregar de eliminar aquele peso. Eu tenho o hábito de praticar bastante atividade física, de comer saudável, tomar um café da manhã, como eu já comentei, com salada e etc. E foi naturalmente isso que aconteceu. Eu voltei naturalmente ao meu peso. Como vocês puderam ver, a minha versão 2.0 é muito melhor do que a versão anterior. E, novamente, se você adquirir bons hábitos, que esses hábitos vão ser a sua nova rotina, você vai ter um grande benefício que praticamente todo mundo vai querer: ser magro naturalmente.